Salve amigos e amigas, segura no corrimão que diretamente dos estúdios Pod 7 em São Paulo está começando mais um episódio do Papo de Escada. Eu, Roger, estou com ele, Wesley, o Iguchi, sem barulhinho, começando mais um episódio hoje. Ele todo enroscado aqui no fio, eu pisando no fio dele. Toda vez, né? Toda vez. Wesley, apresente a nossa convidada, por gentileza. Denise Arantes, você pode se apresentar pra gente? Claro, queria agradecer primeiro o convite. Eu sou a Denise Arantes Breiro, sou psicóloga, especialista em altas habilidades de superdotação. E a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Maravilha. É diferente, né? Bem diferente, hein? Se você se interessa pelo tema, já vai dando aquele like, se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e acompanhando o Papo de Escada em todas as redes sociais, @Papo de Escada, inclusive nesta, Facebook, YouTube, todas aquelas onde você possa estar assistindo ou ouvindo o nosso conteúdo através das plataformas, correto? E tá onde também? LinkedIn. Estamos no LinkedIn, exatamente, bem lembrado. Quem quiser lá citar a gente lá, fica aparecendo lá, compartilha, né? É um perfil super novo, a gente está querendo dar um tom mais profissional, até porque alguns dos papos aqui são totalmente vinculados aí à temática do LinkedIn, então faz total sentido a gente estar lá também, certo? Também, isso. Bem-vinda, primeiramente, Denise, obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai falar de superdotação com dois nada superdotados aqui. Então, nos perdoe aí se a gente não tiver entendendo direitinho, mas Wesley, faça as honras aí. Não, faça você. Você que sempre começa. Ah, é? No momento, diga seu nome e a cidade de onde você está falando. É. Bom, então a gente tem por prática aqui conhecer um pouquinho mais da trajetória, antes de entrar na questão das altas habilidades e superdotação, falar um pouquinho aí do seu histórico, da sua infância, como você começou lá atrás, seus irmãos, sua família. Sim, vamos contar um pouquinho da história, então. Bom, eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, aqui pertinho de São Paulo. Tenho 45 anos e tenho 2 irmãos mais novos, sou a irmã mais velha, a responsável, né, a que cuidava dos irmãos mais novos. Os meus pais sempre trabalharam fora, né? Então, eu sempre fui uma menina que realmente tomava conta dos irmãos, ajudava em casa e tudo mais. Estudei em uma escola particular a vida inteira, na mesma escola. Nunca fui uma aluna destaque, gostava de estudar, gostava de aprender, me dedicava. Às vezes tinha dificuldade em algumas matérias, matemática ali era um ponto um pouco mais difícil, fazia aula de recuperação. E na escola que eu estudei, eu tive a oportunidade de ter aula com a minha mãe e com a minha tia. Minha mãe foi minha professora na 3ª série e minha tia foi professora de matemática no 7º ano. Então, tinha essa coisa também, né, da exigência de uma família de professoras e eu ter que ser uma aluna que teria que ter pelo menos um desempenho mediano ali para passar de ano sem dar trabalho para a mãe, né, para os pais, na verdade. Depois que eu terminei o ensino fundamental, o meu pai me sugeriu fazer magistério, porque era uma família de professores, professor era uma profissão valorizada, né, reconhecida, e aí fui fazer magistério. Fiz magistério numa das últimas turmas, depois o magistério deixou de existir, e aí a gente tem que fazer hoje, né, pedagogia para poder ser professor. Não gostava de dar aula, sempre fui muito tímida, nunca gostei de falar em público, apresentação de trabalho, essas coisas todas eram sempre bem complicadas para mim. E hoje eu faço isso, né? Então, eu brinco que a gente cospe pra cima, cai na testa, né? E aí, fiz magistério, não queria dar aula. No meio do magistério, eu descobri a psicologia. Tive uma professora de psicologia que me mostrou essa área de atuação e eu fiquei bastante interessada na psicologia. E foi a minha escolha, já com 16 anos, eu já tinha tomado a decisão de qual faculdade eu ia seguir. A gente sabe que esse é um momento difícil de escolha, né? Às vezes as pessoas têm bastante dificuldade. Era isso que eu ia falar, que você deu sorte, hein? Pois é, para mim foi tranquilo isso. E eu nunca tive dúvida dessa escolha, né? Fiz a faculdade, aí eu comecei a fazer faculdade numa faculdade particular, próximo de São José dos Campos, ali em Mogi das Cruzes. Era uma faculdade que eu fazia o magistério à tarde e eu ia para a faculdade à noite. Então, eu acumulei aí durante um ano essa rotina meio louca e fazia estágio de manhã, porque a gente tinha que cumprir a carga horária de estágios do magistério. Então, foi um período, assim, intenso, mas a gente é jovem, a gente dá conta, né? A gente faz e dá conta. Aí, eu precisei trancar a faculdade por um ano e aí, nesse meio tempo, eu me preparei para passar na Unesp. E aí, eu fui estudar na Unesp de Bauru. Fiquei um ano me preparando e aí fui para a Unesp de Bauru. Consegui aproveitar alguns créditos do que eu já tinha cursado, os 2 anos que eu tinha feito nessa faculdade anterior. E aí, fui para lá, estudava o dia inteiro, fazia estágio. Então, aquela vida também corrida, né, de muitas coisas. Durante a faculdade,
Eu nunca tinha ouvido falar de superdotação, né? A gente fala muito de deficiência. Tinha uma disciplina que falava sobre deficiência, mas nada de superdotação. E eu tinha a vontade de trabalhar na psicologia hospitalar, né? Então, esse era o sonho enquanto eu estava lá. Terminei a faculdade, vim para São Paulo, prestei o aprimoramento no INCOR, aqui no Hospital das Clínicas. Vim para São Paulo, passei nesse aprimoramento e fiquei 1 ano lá, fazendo aprimoramento e especialização. E era uma rotina de 40 horas semanais, né? E foi lá que eu aprendi muita coisa relacionada ao trabalho. Do compromisso, do horário, né? O serviço de psicologia é muito bem organizado, então a gente tem regras e condutas muito bem definidas, né? Então, foi uma experiência muito interessante para mim, de aprendizado muito grande, e era o meu desejo ficar nessa área. Mas a vida vai levando a gente por outros caminhos, né? É uma área que até então, né? Isso eu estou falando no começo dos anos 2000, uma área que é bastante restrita, né? Com poucas oportunidades de trabalho, e aí a gente precisa pagar boleto, né? Então, eu consegui um emprego na educação, na área educacional. E aí, fui trabalhar na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, no Serviço de Educação Especial. Fiquei lá nesse local por 10 anos, então eu entrei lá em 2004, saí em 2014. E lá a gente trabalhava com a elaboração de políticas públicas na área da educação especial. Formação de professores, elaboração de legislações, de documentos, tudo voltado para o atendimento às pessoas com deficiência, com o transtorno do espectro autista e com altas habilidades de superdotação. E foi aí que eu me encontrei com a superdotação. Em 2004, finalzinho de 2004, o Ministério da Educação solicitou que os estados indicassem um psicólogo e um pedagogo para fazerem uma formação em Brasília, porque eles iam implantar os núcleos de atividades para as altas habilidades de superdotação. E eu era a única psicóloga do serviço e fui. E aí a gente tinha uma tarefa, então, de receber essa formação e multiplicar aqui no estado, e trazer esse programa para São Paulo. E eu era recém-formada, tinha 20 e poucos anos, né? E fui ser coordenadora desse NAS aqui em São Paulo. Também foi um período muito desafiador. Esses 10 anos todos foram muito desafiadores e eu aprendi muita coisa lá, né? E aí a gente começou a fazer essa formação com os professores. Eu comecei a estudar por conta própria, porque eu nunca tinha ouvido falar de superdotação. E fui me aprofundando no tema e me encantei com o tema. Eu brinco que, às vezes, tem uns bichinhos que mordem a gente se apaixona e a gente vai e mergulha profundamente naquilo, né? E aí fui fazendo minha formação em paralelo, né? Então, eu trabalhava lá, fazia formação, a gente tinha consultoria de uma profissional de referência, que é a Cristina Cupertino, que eu brinco que é a minha mentora na área da superdotação, né? A gente tem uma relação muito, muito próxima de amizade, de afeto e também de reconhecimento de tudo que ela trouxe para mim em termos de aprendizado e de conhecimento. E aí eu fui fazendo minha formação. Então, eu fiz especialização na área, depois fui fazer o mestrado na área. O mestrado, inclusive, gerou um livro, que é o Altas Habilidades de Superdotação na Vida Adulta, Modos de Ser e Trajetória de Vida, em que eu pesquiso as pessoas superdotadas adultas. Depois fui fazer o doutorado, lá na Unesp de Bauru, aí voltei para a Unesp de Bauru fazer o doutorado, pesquisando superdotação na escola, para entender o que a gente precisa fazer na escola, para identificar essas crianças e oferecer um atendimento que seja adequado às suas necessidades. Terminei o doutorado, já me chamaram para fazer um pós-doc, fiz na sequência o pós-doc, tive um burnout no meio do caminho, né, pelo excesso de coisas, leve, né? Uma coisa de leve aí, tive que passar por um tratamento durante um período. E aí, isso já estou em 2019 aí, né? E aí a gente morava... Eu estava morando em Bauru nessa época, na verdade em Piratininga, que é do lado de Bauru. E aí eu decidi voltar para São Paulo. A gente teve a pandemia, então esperei um pouquinho mais. E o ano passado eu voltei para São Paulo. E aí a gente montou o Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação, que já existia, era coordenado pela Cristina Cupertino. E aí ela se aposentou e passou para mim essa missão. Então, eu implantei ele fisicamente. Hoje é uma clínica que funciona no Campo Belo, aqui em São Paulo, voltada para o atendimento às pessoas com altas habilidades de superdotação, né? Então, eu sou a diretora da clínica, tem algumas profissionais que trabalham lá comigo, e a gente faz avaliação, atendimento em psicoterapia, orientação aos pais, assessoria à escola, enfim, todos os atendimentos aí que são necessários para suprir as demandas e as necessidades desses estudantes, né?
Então, isso é um pouquinho da trajetória aí. Belíssimo histórico, hein? É um LinkedIn ao vivo. Nossa, de tanta coisa, eu quase tive um burnout aqui. Pois é. Pois é, imagina ela, né, que viveu isso tudo intensamente, né? Vai fazer a pergunta? Eu queria voltar nesses 10 anos que você ficou, é um núcleo você chamou de especial, né? É, o Centro de Apoio Pedagógico Especializado, na E aí Secretaria. me chamou a atenção que a questão das altas habilidades e superdotação, ela estava no mesmo cesto ali que as deficiências e que o espectro autista, é isso mesmo? Isso mesmo. Existe uma correlação entre elas? É porque demanda uma atenção especial, não é? Demanda uma atenção especial. E agora, assim, antes de você falar, ele talvez seja o ponto esquecido desses aí, né? Então, essa é a questão. Você vê que eu falei de superdotação em 2004. Uhum. E a gente está falando de um serviço que lida com a educação especial, já lidava há muitos anos. E esse é um público invisível e ele faz parte do público-alvo da educação especial, né? A gente tem uma política em São Paulo e no Brasil que fala da educação especial, a política de educação inclusiva, que define quem é o público-alvo que vai merecer um atendimento educacional especializado. Então, são as pessoas com deficiência, com autismo, né? E com altas habilidades de superdotação. E é importante a gente falar disso, né? Eu achei super legal vocês quererem trazer esse tema para discutir, porque é um público esquecido, é um público que as pessoas do senso comum têm uma ideia só das coisas boas, da inteligência, da facilidade do aprendizado, mas junto com isso tem um monte de outras questões também que são desafiadoras, né? Dentre elas, uma sensibilidade muito grande, uma intensidade emocional, um descompasso em relação aos pares, e isso aparece muito na escola. Né? Então, a gente precisa ter políticas públicas dentro do contexto escolar para atender essas crianças. A gente fala de superdotação no Brasil há 100 anos, mas, assim, poucas pessoas conhecem esse tema. E ainda meio escondido, né? Totalmente Tô escondido. falando porque dentro desse do autismo, da deficiência física, os outros são bem escancarados, vamos dizer assim. E ele, no primeiro momento, até o professor não consegue identificar, né? Não consegue identificar. E assim, né, aquela criança que é mais inteligente e que não dá trabalho na sala de aula, ela vai passar despercebida, né? Já tem tanto desafio para o professor no dia a dia, isso aí vai sozinho, não preciso fazer nada por ele. Para uns, realmente não, porque tem um perfil de ser autodidata também e buscar muito aquilo que interessa e mergulhar profundamente nas coisas, ser muito curioso e vai sozinho, mas tem um perfil que a gente precisa fazer algum ajuste na escola. Né? Você não consegue nem ter contato com outras pessoas direito, né? Alguns têm essa questão também social, né? De mais dificuldade, um pouco mais introspectivos, né? Não se conectam muito com as pessoas porque os assuntos não são interessantes, né? Eu trabalho muito com adultos também, né? Eles falam para mim que o small talk não interessa muito, né? Essas conversas banais, superficiais, não interessam muito. As pessoas querem ir na profundidade. E aí, se tem uma conversa muito rasa, não me chama atenção. Ou o que me interessa não te interessa. E aí eu não vou ter uma conexão, né? Caramba, é comum confundir ainda o diagnóstico? Porque, assim, acho que eu tenho ouvido falar com muito mais frequência no autismo de uns tempos para cá. E imagino que era mais comum lá em 2004 os graus mais severos ser mais facilmente identificados. E os menos, talvez, ser confundidos ou com algum déficit de atenção ou até mesmo com altas habilidades, né? Ou com deficiência, né? O autismo também. Tem uma porcentagem de pessoas autistas que têm a deficiência intelectual associada, mas você tem razão, né? Porque, assim, os critérios diagnósticos da superdotação, eles são um pouco mais complexos, porque não é uma doença, não é um transtorno. Não deve ter CID? Não é uma deficiência e não tem CID. A gente até está falando sobre isso nessas últimas semanas aí, porque existe essa ideia equivocada de que tem que ter um CID, né? Como o autista é o F84, como o TDAH é o F90, superdotação não tem. Então, isso torna o diagnóstico, né, ou a identificação um pouco mais desafiador. Porque não é um médico que vai fazer essa identificação, esse diagnóstico. Ele não está lá no DSM-4, né? Ele não está lá na CID. Não é o médico que vai identificar. Quem faz a identificação de superdotação? Professor na sala de aula. Por quê? Vai usar como um critério comparar aquela criança em relação aos pares etários em termos de desenvolvimento. E o professor consegue fazer isso e a gente tem instrumentos para isso. E psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, né? Então, são os profissionais que podem fazer essa identificação.
Na verdade, assim, todos os profissionais que têm especialização na área, eles conseguem ter esse olhar atento para reconhecer as características. Mas é um desafio. Eu recebo muitas pessoas que vêm para avaliação e que já receberam diagnóstico de bipolaridade, de TDAH, de autismo, né, outros diagnósticos, porque tem algumas características da superdotação que, se não forem cuidadas, elas podem ser confundidas com sintomas. E aí, que é o que você está falando, né? Dessa confusão diagnóstica. Quando você falou de small talks, eu imaginei isso, assim, de se aprofundar, pode parecer que não tem atenção, e aí, não me interesso por coisas menos complexas. E aí isso quer dizer um desvio de atenção que pode ser confundido com qualquer outra coisa, menos a superdotação em si, né? Exatamente. Uma intolerância também, né? Às vezes também, né? Em relação a quê? É small talk, assim, tal, não é? Sim, e outra coisa que as pessoas sempre falam, né? Que estar em convívio, né? Estar em grupos, estar convivendo em ambientes com muitas pessoas, às vezes gera uma sobrecarga sensorial também, um cansaço. Então, eu vou para uma festa, eu chego em casa exausto, e eu preciso ir para minha caverna depois para descansar. Eu vou para um restaurante, eu estou jantando, mas eu estou vendo tudo que está acontecendo ao meu redor, estou ligado em tudo que está acontecendo, e isso gera uma sobrecarga. E as pessoas, às vezes, não sabem por que elas se cansam tanto, né? Porque tem essa intolerância da conversa que é desinteressante e, ao mesmo tempo, uma hipersensibilidade a tudo que acontece no entorno, né? Então, recebe muita informação, capta muita informação o tempo todo. São pessoas que têm uma capacidade, por exemplo, de fazer uma boa leitura do ambiente e sentir o que as outras pessoas estão sentindo, né? Uma capacidade de empatia grande também. É comum, então, ter duplo diagnóstico? Não é comum, pode acontecer, mas não é a regra. Eu vejo, às vezes, dentro do próprio espectro autista, de desenvolver em função da hipersensibilidade, acabar desenvolvendo... Ou até pode ser diagnóstico confuso. A gente está falando de um negócio que ainda é pouco estudado, né? Sim. E que, às vezes, pode sugerir algum tipo de confusão nesse sentido, né? E é interessante você trazer isso, porque, assim, essas questões sensoriais, elas sempre são muito associadas aos autistas, né? Então, questão com textura, com barulho, com cheiro, né? Hipersensibilidade com etiqueta, isso a gente sempre associa com o autismo. Existe um limite, né? Um limiar ali que, ok, tem um limiar que se transforma num transtorno de integração sensorial. Mas o que a gente tem observado em algumas pessoas superdotadas? Que elas também têm essa sensibilidade. Talvez não tão grande quanto a dos autistas, a ponto de se desregularem emocionalmente, mas elas são mais sensíveis a barulhos, a cheiros, a texturas, a etiquetas de roupa. Então, isso pode acontecer na superdotação também. É o que a gente chama de uma sobreexcitabilidade. É bem comum, assim, porque no início, quando fala superdotação, o pessoal fala, então tá bom, dá uma conta aí e faz, né? Eu queria primeiro saber, assim, a diferença dos termos superdotação e altas habilidades. Você me falou um pouco antes já, mas queria que explicasse por que tem esses... Sim, eu vou contar um pouquinho da história do porquê foi definido esse termo como um termo oficial do Brasil, né? E o que acontece em termos de confusão aí. Quando reuniu-se o grupo para escrever a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em 2008, que é o documento que regulamenta todo atendimento educacional para o público-alvo da educação especial, foram convidados alguns especialistas da área. E existiam especialistas que utilizavam o termo altas habilidades, que vem traduzido do high ability, e especialistas que utilizavam o termo superdotação, que vem traduzido do gifted, high ability da Europa, gifted dos Estados Unidos. E aí eles chegaram num consenso que eles usariam esses termos como sinônimos. Então, se vocês pegam a legislação, está escrito lá, altas habilidades / superdotação, altas habilidades e superdotação, altas habilidades ou superdotação. E eles foram pensados para ser sinônimos, né? Então, são dois termos que se referem a pessoas que têm habilidades acima da média em alguma área específica, que pode ser combinada ou isolada. Pode ser acadêmica, intelectual, de liderança, artística, esportiva. Então, eu posso ter altas habilidades em várias áreas. Não só o teste de QI me diz da superdotação, né? Mas aí existem alguns profissionais que trazem uma outra explicação para isso, e que é uma explicação baseada em um manual de teste, né? A gente tem um teste em especial, que é o SOM-R, que é um teste que avalia as crianças, os pré-escolares, e no manual ele faz uma diferença entre altas habilidades e superdotação do ponto de vista da nota de corte de QI. Então ele coloca assim, que QIs de 120 a 129 são altas habilidades, e QIs a partir de 130 são superdotação.
E aí as pessoas fazem essa diferença. Mas, no fundo, a gente também está falando do mesmo público, né? Porque se a gente pensa que a média da população tem um QI entre 90 e 110, um QI de 120 está acima da média. Então, já está dentro do perfil de altas habilidades e superdotação. Então, na verdade, são sinônimos, né? Que representam essa pessoa que vai ter facilidade em uma área, em duas áreas. Não vai ser boa em tudo também. E aí, muita novidade? Não, bastante. Você falou da questão da educação especial, especificamente em altas habilidades e superdotação, quais são as principais demandas que esse sujeito tem, esse indivíduo? Sim, as principais demandas, né, em relação ao contexto da escola estão relacionadas a ou enriquecer o currículo, né? Então, eu tenho uma facilidade muito grande em matemática, por exemplo. Sou muito bom em matemática. E eu já domino os conteúdos da minha turma. E aí eu termino antes, fico entediado e começo a ou fazer bagunça na sala, ou eu vou ficar quietinho na minha fazendo alguma coisa para não atrapalhar. Geralmente, quem vem para avaliação são os que fazem bagunça na sala, porque daí acho que tem TDAH, né? Então, a criança está entediada de ficar ali sem ter o que fazer, né? E aí, o que a gente tem que pensar é isso, fazer um plano de ensino individualizado e trazer um conteúdo mais enriquecido naquela disciplina. Então, nas outras, ele vai como todas as crianças. Naquela, ele vai ter um diferencial, vai aprender alguma coisa a mais, vai ter um desafio, vai ter um conteúdo que seja da série subsequente. Então, essa é a primeira possibilidade. É como se fosse tipo uma suplementação alimentar para alguém praticante de atividade esportiva, é isso? E você usou a palavra certa, a LDB fala de suplementação, é exatamente isso, exatamente isso. E a outra possibilidade é a aceleração de estudos, ou seja, a criança vai bem de um modo geral na escola, tem facilidade com as disciplinas, é um bom aluno, tira boas notas, gosta de estudar e se sente desafiado com isso, a gente pula essa criança de série. Pula até 2 anos de série. O MEC permite isso? Permite isso. Que legal. É aquela hora que a gente vê a criança com 9 anos no terceiro colegial, né? Aquelas matérias de meninos de 14 que estão na faculdade, né? Caramba. Que interessante, né? Agora, indo um pouco para o seu livro lá, porque você no livro aborda mais adulto, né? Isso. Quer dizer, são adultos, né? Isso. E tem uma característica que muitos ali, eles têm uma negação no começo, né? Isso foi porque foi um diagnóstico tardio? Né? No caso do livro em especial, todas as pessoas que eu entrevistei, né, as 7 pessoas que eu entrevistei, elas foram identificadas na infância, a maioria delas na infância, né? Mas o que você está trazendo é uma realidade, principalmente na identificação tardia, né? Que é muito a experiência que eu vivo hoje, de ter uma negação do processo. Porque, assim, o que acontece com as pessoas, né? E por que elas buscam avaliação tardia? Elas sempre se sentem um peixe fora d'água. Então, eu ouço frases dessas todos os dias no consultório. Eu me sinto diferente em relação às outras pessoas, um peixe fora d'água. Outro dia, me fez uma metáfora, é um triângulo querendo se encaixar num círculo, né? Superdotado adora usar metáfora para explicar as coisas. Então, assim, tem esse sentimento de desconexão em relação à maioria das pessoas que perpassa a vida inteira. Desde muito pequenas, essas pessoas já se percebem diferentes. Quando a gente se percebe diferente, o que a gente imagina? O problema está comigo. Tem alguma coisa errada comigo e por isso que eu não me ajusto. Funciona para todo mundo, por que não funciona para mim, né? E aí você começa a construir um autoconceito e uma autoimagem negativos. E isso vai impactando na autoestima. Então, você fica com uma autoestima mais fragilizada por achar que tem alguma coisa errada com você, né? E começa a tentar entender que diferença é essa, afinal de contas. E como a gente sabe que tem poucos profissionais que entendem a superdotação, hoje eu estava até conversando com uma psiquiatra e ela estava falando sobre isso, né? O quanto o conhecimento dessa área foi importante para ela, porque sempre que ela ia fechar um diagnóstico, é como se faltasse uma peça do quebra-cabeça. Porque ela não conhecia a superdotação. Quando ela passou a conhecer, começa a fazer sentido. E aí aquela história que eu tinha comentado, né? De características que podem ser lidas como sintomas. Então, hoje ela consegue, e eu consigo, né? E alguns profissionais que atuam nessa área, conseguem perceber essas características e poder dar o nome correto e dar a explicação correta para essas pessoas. Então, elas vêm para avaliação, muitas delas já com diagnósticos prévios, de TDAH, de bipolaridade, de autismo. E o processo avaliativo ele é bastante amplo. A gente faz uma investigação bem profunda para entender o funcionamento daquela pessoa, do ponto de vista cognitivo, memória, atenção, inteligência, emocional e tudo mais. E aí, no final, a gente dá essa devolutiva, né? Explica todos os resultados, a pessoa recebe aquilo impactada. E aí existem alguns movimentos posteriores. O primeiro deles é a negação, né? Então, eu falo que, assim,
Existe um luto quando a gente recebe esse diagnóstico. Por quê? Morre aquela pessoa simbolicamente, que fui até esse minuto, e eu começo a ver a vida numa perspectiva diferente. Então, simbolicamente, tem uma ruptura ali, tem uma morte, né? E aí começa a questionar que o profissional talvez não tenha sido competente para avaliação, que o teste não seja um teste de verdadeiro, e tudo isso, né? Então, tem esse processo de luto. Dentro da psicologia, a gente tem uma teoria que fala do luto, que é a teoria da Elizabeth Kubler-Ross. E ela fala de algumas fases. Então, tem luto, tem a raiva, tem a barganha, a depressão e, por fim, a aceitação. E eu vejo que esse movimento acontece com as pessoas que são avaliadas, principalmente os adultos, né? Às vezes, as famílias das crianças também. Às vezes, as crianças e os adolescentes também vivenciam isso. Porque é uma constatação também de que, de fato, eu sou diferente. E a gente vive numa sociedade que ser diferente parece que não é legal, né? Isso não é muito bem visto também. Não, eu imagino que deveria ser o contrário, do tipo, quem é comum, entre aspas, fala, pô, eu queria ter alguma superdotação ou super habilidade. E o contrário é verdadeiro? Então, quem tem, fala, pô, só queria ser comum? Só queria ser comum. Eu ouço isso dos pais muito, só queria que meu filho fosse normal. Porque ser diferente traz outros desafios. Então, por exemplo, se eu falo de uma família, eu estou falando de uma família que tem uma criança que funciona de um jeito diferente, que vai ter demandas diferentes, e de pais que muitas vezes vão ficar muito solitários porque eles não vão ter com quem trocar. Porque se o meu filho é muito inteligente, eu tenho esse lado que é muito positivo, mas eu tenho o lado desafiador, que ele vai ser mais intenso em alguns momentos, vai ser mais sensível, vai ter algumas dificuldades. E se eu for trocar com você, que não tem um filho superdotado, você pode falar assim, mas você tá se achando. Mas você tá... Entendeu? Então, às vezes, os pais também não são muito bem acolhidos nessa angústia. E aí vão buscar os grupos de outros pais superdotados para conseguirem trocar experiências. Isso é uma coisa... Não tem alguma coisa a ver com hereditariedade? Tem uma questão genética. Okay. Eu tenho certeza. É por causa do meu pai? Eu tenho certeza. Não, meu pai ele tem características que minha filha tem. Então. Ela tem também forte. Assim, bastante. Sabe o que eu ia te pedir? Como um informativo mesmo. Faz um diagnóstico meu, né? Tipo... Tem um teste. Puxa o teste aí pra gente fazer. Para você falar algumas características que dá para as mães e para os pais saberem nesse período da primeira infância, alguma coisa assim, algumas características, você conseguir pontuar bem. Sem entrar também muito, para senão as pessoas não vão lá do seu consultório, né? Sim, mas tem algumas características que são muito marcantes, principalmente na primeira infância ali, né? Até 2, 3 anos, o que é mais marcado nessas crianças? Uma precocidade no desenvolvimento, em todos os aspectos. Então, assim, é muito comum uma criança com características de precocidade e que depois, com o passar do tempo, a gente confirma essa superdotação, porque, assim, é um diagnóstico que a gente pode fazer previamente nessa fase pré-escolar e depois a gente tem que refazer a avaliação a partir dos 6 anos para confirmar se aquele comportamento de precocidade permanece. Então, o que a gente pode observar como características? Anda mais cedo, fala mais cedo, tem criança que pula o engatinhar, né? Ela já vai direto começar a andar, começa a ter interesse por letras, por números mais cedo, tem um vocabulário diferente das outras crianças, usa umas palavras e você fala, gente, mas aonde essa criança aprendeu? E consegue se comunicar muito bem, com recursos muito bem desenvolvidos. Algumas delas têm características psicomotoras também bem desenvolvidas. Então, desenha bonitinho ou pinta já dentro do espaço do desenho, que é uma coisa que a criança vai desenvolver um pouco mais para frente. Esses dias mesmo eu recebi uma menina de 2 anos, pintava super bonitinho já dentro. Então, você vê que tem uma coordenação motora que é diferenciada, né? Então, tudo que tem a ver com os marcos do desenvolvimento, o que é esperado para a faixa etária, essas crianças elas passam por isso um pouco mais cedo, né? Eu tive uma experiência uma vez de a família trouxe o menininho para avaliar, e aí a família contando que quando ele tinha 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio, o avô estava com ele no colo e foi na caixinha do correio pegar a correspondência, e veio com a criança com os envelopes. E o menino começou a ler o que estava escrito, as letrinhas do envelope. E aí a família ficou assustadíssima, 2 anos e meio, o menino já estava começando a ler. E assim... Não é só o que poderia ser considerado uma hiperlexia, né? Tem uma compreensão, tem um entendimento daquilo que está sendo lido, né? Então, basicamente é isso, passar mais cedo pelos marcos do desenvolvimento em relação às outras crianças. E aquela bebezinha do comercial do Itaú? A Alice, né? A Alice, ela provavelmente tem um comportamento de precocidade,
principalmente na parte verbal, né? Porque ela realmente muito cedo já falava coisas bem complexas, né? Agora ela assim, as palavras, né? Sim. Essa semana agora tá entregando o TCC dela. Você viu que ela vai participar do programa do Luciano Huck. Ela vai? Vai. Que agora ele entra, né, com uma nova fase do... Isso, Pequenos Gênios. Né? Que vai ter agora, né? Vai começar domingo. Que, aliás, assim, minha cabeça explode quando eu vejo isso. Eu não consigo entender aquelas contas que as crianças fazem e capacidade de memorização, de entender. Outro dia eu vi, estudando ossos, cara, do corpo humano, o cara fala que osso tá do lado de tal. Tá esse. Cara, é um absurdo, assim, um negócio fora do comum, né? E é isso, né? A gente tem que pensar que é um programa televisivo e que há todo um preparo para essas crianças estarem lá, né? São crianças superdotadas, né? A maioria, eu acho que todas elas, e que tem um trabalho sendo feito ali, né? Então, assim, é aproveitar dessa capacidade de aprendizado muito rápido e essas crianças são expostas a conteúdos para que elas consigam ter o desempenho, né? Porque, assim, a gente não pode esquecer. Tem um componente genético, como você bem disse, né? Então, a gente nasce com uma predisposição, mas eu preciso de um ambiente que seja favorável. Então, são crianças, são pessoas que elas não vão aprender do nada. Elas têm que ser expostas a algum estímulo para elas desenvolverem algumas habilidades e competências. Então, existe uma preparação para elas estarem lá. Tem um lado espontâneo, tem um lado natural, sim, mas também tem um lado do estudo, da dedicação. São crianças que ficam meses se preparando para participar do quadro. Às vezes, a gente tem a sensação que aquilo é a superdotação, né? E aí, a gente foge da superdotação real, porque é um traço, é uma maneira de se mostrar a superdotação, mas a gente tem outras crianças que não necessariamente têm aquele perfil. Aquele é um perfil muito específico, né? De crianças que são acadêmicas, que geralmente pontuam alto nos testes de QI, que gostam muito de estudar e aprender, que são muito curiosas e que gostam dessa rotina de estudos, de dedicação. E a gente tem outros perfis, né? Então, por exemplo, a gente tem um perfil criativo produtivo, que não necessariamente vai pontuar alto no teste de QI, que não necessariamente vai ser bom aluno na escola, às vezes pelo contrário, faz o mínimo ali para passar, para se livrar daquilo, porque não gosta da escola. Por outro lado, são pessoas, por exemplo, que têm uma facilidade de resolver problemas e de criar produtos muito grande. Ter ideias que as outras pessoas não têm, né? Então, são perfis diferentes. Uma eu consigo avaliar pelo teste de QI, que é o acadêmico, que é esse perfil que está lá no programa, e outra não necessariamente. É a história de vida, é o que ela produz, é o reconhecimento que ela tem ao longo da vida que vai ajudar a gente a entender esse perfil. E que vai ter o diagnóstico numa psicóloga ou numa pedagoga preparada, é isso? Que tem que ter conhecimento na área, senão não vai capturar também essas nuances, né? Porque não vai ser naquele teste de QI, né? Não. Que vai identificar. Não. Acho que é bem mais profundo, né? É um pouco mais profundo. E a gente olha muito mais para a história do indivíduo, né? Para o que ele já fez, para a maneira como ele pensa, e isso não necessariamente o teste capta. É importante a gente falar sobre o teste de QI, né? As pessoas têm uma visão muito enraizada de que só ele vai ser o definidor se aquela pessoa tem ou não altas habilidades de superdotação. O teste de QI é uma ferramenta super importante, e ele foi criado para separar as crianças que tinham dificuldade na escola. Então, pensa que lá, quando ele foi criado, lá atrás, era para entender quem eram as crianças com deficiência, com algum déficit de aprendizagem, tirar essas crianças da escola regular e levar para o atendimento especializado, para a classe especial. E aí foi se percebendo que ele também pegava essas crianças que estavam acima da média, que tinham um desempenho melhor do que a média. Então, ele é uma ferramenta importante e necessária para uma avaliação, principalmente do psicólogo, do neuropsicólogo. Então, assim, se a gente vai pensar em superdotação acadêmica, esse é um instrumento que a gente precisa utilizar na avaliação, dentre tantos outros que a gente utiliza. Agora, para a liderança, a parte artística, a parte esportiva, a parte criativa, não faz sentido nenhum. O que aconteceria se eu aplicasse um teste de inteligência, talvez numa pessoa que não necessariamente tivesse inteligência acadêmica, mas fosse muito boa em outra área, por exemplo? Não sei, talvez um jogador de futebol. Talvez ele não pontue, talvez ele pontue na média. Né? Mas ele tem um destaque gigantesco no esporte e é reconhecido nessa área. Então, a gente tem que pensar em instrumentos diferentes para capturar os diferentes tipos de superdotação. Eu ia te perguntar justamente esse ponto da superdotação, não necessariamente só intelectual / acadêmica, né? As outras, o quanto elas são mais comuns ou não. Porque acho que você deve ter, todo mundo tem, conhece alguém, aquele cara que, o cara vai jogar basquete e joga bem.
cara vai jogar futebol, joga bem. O cara vai jogar qualquer coisa ligada à atividade física, vai desempenhar. Sim. Então, existe uma superdotação física também? Existe a psicomotora, né? Esportiva. Existe, sim. E aí, quem é a melhor pessoa para avaliar? O profissional especialista dessa área. Olheiro de futebol. Por que existe olheiro de futebol? Porque ele é o especialista que vai lá no campo, na escola, em qualquer lugar, e ele vai observar, nossa, aquela criança ali tem um perfil. Olha como ela tem uma compleição física, olha os movimentos. Ele sabe fazer essa avaliação. E eu no consultório não consigo fazer. Né? Na clínica, por exemplo, a gente faz a avaliação da área musical. Quem avalia a área musical? Uma especialista na música. Ela é musicista, formada na área, ela que faz essa avaliação. Eu consigo ter pistas pela experiência que eu tenho, pelo tanto que eu já li, estudei sobre. E aí, quando eu faço a entrevista inicial com o adulto ou com a família, eu já sei, falo, bom, então você, a gente pode fazer essa avaliação. E aí, explico como funciona. Ela faz... eu tenho acertado. Vou dizer para você que eu tenho acertado, porque a gente vai pegando, né? A gente vai aprendendo como fazer isso, né? Mas é ela que faz, não sou eu que faço. Entendi. É comum o indivíduo que tem noção dessa alta habilidade e superdotação não necessariamente seguir um caminho positivo, porque a gente imagina que ele vai fazer para o bem, vai usar aquela inteligência diferenciada para o bem, mas existem caminhos obscuros aí que eles seguem? Infelizmente, sim, né? No mundo do crime, a gente tem vários superdotados. Isso que eu ia falar, né? Muitos. Acho que a psicopatia é um pouco disso? Você pode ter uma comorbidade, né? A superdotação não te isenta de ter um transtorno de personalidade ou a psicopatia ou qualquer coisa dessa natureza, né? Caramba. Não te protege disso, né? Então, você pode ter. Pode usar para manipular, né? O cara que tem uma alta habilidade de persuasão, de liderança ou qualquer coisa nesse sentido, ele pode manipular. Manipula. Exatamente. Eu já vi, já. Já. Acontece. E o mundo do crime, né? Assim, se você não... A gente tem que pensar na nossa realidade brasileira. A gente não tem oportunidades para todos, infelizmente. E, às vezes, o mundo do crime oferece algumas oportunidades. E essas pessoas são cooptadas. Apesar de muitas delas terem um senso de justiça muito aguçado, né? Então, parece que é um pouco contraditório. Mas aí a gente pensa nessa questão da comorbidade com uma outra situação, uma outra condição. Você chegou a... Você assiste série ou não? Sim. Você viu aquele... acho que é Dahmer? Dahmer, não. Que é o canibal? Ah, sim. Esse aí, ele tinha um perfil meio... de alta habilidade. Cara, não, você não precisa nem ir muito longe. O próprio Maníaco do Parque, né? Acho que assim, ele tinha uma capacidade de persuasão absurda. O cara convencia mulheres a irem pro meio do mato, tirar foto, o cara nem câmera tinha. E as pessoas se sentiam convencidas e atraídas a ir lá, e ali ele praticava os crimes mais absurdos. Mas é uma capacidade de persuasão absurda. O cara que consegue extorquir alguém por telefone numa chamada, fingir que tá sendo sequestrado, o cara que cria um dispositivo para roubar eletronicamente, ou roubar um caixa eletrônico, esses caras tem uma inteligência acima do comum usada para fins nada legais, né? Tem, fora da caixa. Mas a partir do momento que é feito o diagnóstico, geralmente é usado depois alguns processos para usar isso da melhor maneira possível, né? Queria que você explicasse um pouco sobre isso, porque depois que identificado, é trabalhado de um jeito para potencializar isso, né? Usar de uma melhor maneira e tirar um proveito, né? Sim, potencializar, principalmente no caso das crianças. No caso dos adultos, corrigir algumas crenças, né? Porque a gente vai construindo crenças também a partir das experiências que a gente vai vivenciando e da nossa autopercepção. Então, a avaliação, eu sempre digo que ela não é um fim em si, na verdade, ela é o início de tudo, porque é ali que a gente vai conseguir entender como a pessoa funciona, quais são as forças, quais são as fragilidades, aonde a gente precisa intervir, se a gente precisa fazer alguma coisa na escola, se precisa de psicoterapia, trabalhar essas questões todas que vêm depois, como você comentou, né, da negação e todo esse processo de luto que a pessoa vivencia. E também a gente tem que trabalhar, às vezes, para trazer a pessoa para um contexto em que ela pare de se autoexigir. O superdotado, ele é muito perfeccionista e ele é muito crítico com si mesmo. A fala que eu sempre ouço é assim: eu não sou boa o suficiente, eu não estou pronto, eu preciso aprender mais, eu preciso saber mais. E alguns deles, depois da avaliação, alguns vão para esse lado da negação e outros vão para o lado da autoexigência e falam assim: nossa,
Se eu tivesse descoberto isso antes, eu poderia estar muito melhor, poderia estar ganhando mais dinheiro, poderia ter mais sucesso na vida. Eu não aproveitei isso, e aí senti raiva, né, por não ter sido reconhecido antes. E começa a se autoexigir, começa a colocar uma rotina de estudos muito intensa, porque acha que vai ter que correr atrás do prejuízo agora para poder alcançar os objetivos. Mas aí, nesse caso, né, é super importante fazer psicoterapia, até para a gente resgatar um pouco essa história de vida e pensar quais são os rumos para o futuro. Porque, às vezes, também é tanta energia colocada em várias direções que você perde um pouco o foco de onde você quer chegar. Né? Então, trabalhar com isso também, ajudar a pessoa a entender quem ela é e aonde é que ela quer chegar, é super importante para ela poder traçar um caminho, né, uma linha. E aí, falando sobre isso, me lembrei de uma outra questão também. A gente tem superdotados que são muito focados em uma área específica, e a gente tem superdotados que a gente chama que são os de multitalentos. E aí, para esses é um pouco mais desafiador, né? Porque é aquela coisa de muita coisa me interessa. Mas não foca em uma. Não consigo focar em uma, porque se eu escolho uma, me falta alguma coisa. E, ao mesmo tempo, eu fico com a sensação de que eu sei um pouquinho de cada coisa, ou seja, eu não sei nada, porque superdotado gosta de profundidade. Nossa. Não são só flores, né, gente? Tem muitos desafios emocionais aí para lidar com essa condição. Imagina. E deve ser super difícil diagnosticar o multitalento, né? Mais até do que o que tem um talento muito mais definido, né? Se a gente pensa na questão do teste de inteligência, se você usa só psicometria para fazer a identificação, você vai ter dificuldade de identificar as outras áreas. Né? Se você vai por outras perspectivas, fica um pouco mais fácil. Numa entrevista inicial, a gente consegue perceber claramente. 50 minutos que a pessoa conta a história dela, ela não precisa fazer nada, ela só vai contar a história dela. Como eu contei para vocês aqui. Dá para puxar um monte de coisa. E dá para entender um monte de coisa que depois a gente vai investigar melhor. A gente já traça a nossa hipótese ali nessa primeira conversa. Você é? Não. O que vocês acham? Eu acho que pode ser que sim, porque... eu acho que se chamou atenção para você, talvez você seja. Pois é, isso é uma coisa interessante, né? Porque eu entrei na área em 2004. Mas eu fui descoberta, né? Assim, a descoberta da superdotação, até uma coisa que eu não costumo falar muito, porque eu não gosto muito de conectar com a minha questão profissional, né? Foi tardia. É muito recente, né, essa questão da superdotação. Porque é aquela ideia que a gente tem, eu era o melhor aluno da turma. Eu não era o melhor aluno da turma. Mas você rolou uma identificação. Rolou uma identificação. Mas eu só fui descobrir a superdotação de verdade, né, em mim, muitos anos depois. Muitos anos depois. E eu tenho como pontos mais fortes, né, acho que o que mais aparece é a questão criativa produtiva, capacidade de resolução de problemas, um perfil de liderança também. Tenho perfil acadêmico também, mas não são QIs, não é um QI altíssimo. Como não? Pós-doutorado? Quantas pessoas você conhece que tem pós-doc? E você consegue focar em algum? Porque você tá um monte aí. Consigo, porque talvez eu tenha essa coisa mais da especialidade, né? De ser mais direcionado, porque todas essas 3 áreas, elas se convergem naquilo que eu faço profissionalmente, né? Uhum. Então, assim, eu faço bastante coisa dentro da área da superdotação, né? Porque, assim, a gente tem profissionais que são mais especializados na educação, outros mais na psicologia. Eu consigo transitar um pouco entre todos esses universos. Isso me dá uma vantagem, porque eu consigo entender o contexto de uma maneira mais ampla, né? Então, mas é tudo mais focado na questão da superdotação. Mas já te perguntaram muito isso, se você era? Perguntam bastante, os pacientes perguntam bastante, né? Porque tem profissionais que optam por falar isso abertamente para as pessoas, e tem profissionais que optam por não falar, né? Que é o meu caso, eu prefiro não falar sobre isso. Mas se as pessoas me perguntam, eu falo, né? E explico e conto um pouquinho dessa história que eu estou contando para vocês. Mas é fácil você falar? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim, porque eu acho que ter passado por essa experiência também, principalmente de identificação tardia, me ajuda a entender o que as pessoas sentem quando elas estão sentadas comigo lá fazendo a avaliação. Né? O que o teste provoca de sensação, de sentimento. Isso me faz conduzir de uma maneira que deixa a pessoa mais confortável também. Não, porque eu te perguntei, você ficou com a cara meio sem graça. Você percebeu? Não, mas é legal que eu vou pro outro lado, né? Eu fico imaginando, tipo, o X-Men, sabe? Ela com os outros superdotados e tal, um entendendo o outro. A gente tem os superpoderes, entre aspas, mas é mais fácil nesse sentido, não por você propriamente, mas por quem tá do seu lado, fala, putz, ela me entende. Pois é, as pessoas têm essa identificação, né? E muitos, às vezes, me perguntam isso na primeira conversa.
porque eu sinto que faz uma diferença depois, porque parece que rola uma conexão. Tipo, agora você vai me entender melhor. Já né? desarma, né? Já... Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Você teve muito relato de, nossa, foi libertador? Eu ouço isso direto. Libertador, essa é a palavra. Porque ela não entende nada dela mesma e no momento que você consegue definir em que caixa ela tá ali, assim, em que peça ela se encaixa, ela começa a se entender desde lá de trás, né? E as pessoas superdotadas, elas costumam ter um perfil que a gente chama de autossacrifício, né? Dentro da terapia do esquema, que é a terapia que eu utilizo o meu referencial, né? De abordagem de trabalho, de metodologia. As pessoas que têm esse perfil mais do autossacrifício, elas vivem muito em função de atender as demandas dos outros. Então, o superdotado, ele tem muito isso, né? De fazer para agradar. Então, às vezes, a escolha profissional é porque a mãe ou o pai sugeriram, né? Então, tem muito esse movimento. E fazer as coisas porque socialmente é valorizado, é aceito. Então, fica muito nesse movimento de tentar agradar. De aceitação, né? E deixa de lado aquilo que ela realmente gosta, aquilo que realmente faz sentido, né? Então, é libertador nesse sentido, porque você começa a perceber, olhar coisas que você antes escondia, porque não era bem visto, porque a família não valoriza, porque a sociedade não valoriza, então eu deixo de lado. E aí você se permite olhar para isso e abrir espaço para isso. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito, eu recebo muito um público na faixa dos 35 aos 40 anos. E é um público que vem com esse conflito querendo fazer transição de carreira. Por quê? A vida inteira fez alguma coisa que não era aquilo que necessariamente queria para atender a expectativa de todo mundo, se deixando de lado. E aí, quando percebe essa questão da superdotação, ganha força para fazer o que realmente faz sentido, né? É bem numa fase também de etária que é bem também no dilema do o que eu tô fazendo da vida, né? Qual é o meu propósito? Que marca eu quero deixar no mundo? Exatamente. Cara, ela falando de tudo que a gente tá aqui nesse tempo conversando, eu ouvi uns 60%, 70% de termos e situações que são muito comuns a uma pessoa próxima a minha. O Armando. Não vamos falar o nome porque provavelmente ele vai assistir. Não, mas eu... Em várias coisas... Não, mas eu já tinha... Por que você acha que eu perguntei dele hoje? Ah, foi por isso? Foi. Esse cidadão aí, ele me traz isso. Devo encaminhá-lo a você? Encaminha. Porque às vezes é só questão de saber aonde. Sim. Porque eu acho que esse cidadão manipulou a terapia. Isso pode acontecer também, viu? Eu recebo muitos pacientes que vêm para terapia e que trazem falas assim, eu não me sentia compreendido, questões que eu trazia não eram ouvidas, eu ia lá, eu mesmo falava e eu mesmo já pensava as minhas soluções e aquilo não fazia muito sentido. Então, isso pode acontecer. Segunda-feira eu me dei conta agora de que ele manipulou o terapeuta e a gente. Você acredita? 3 meses de terapia, 3 ou 4. E aí eu me liguei em pontos específicos muito sutis. Eu falei, esse cara tá me manipulando. Eu também já sei. Eu também já passei por esse... Já? Nessa pele do manipulado. Depois a gente fala sobre isso no off aqui. Queria te pedir pra falar alguns casos. Citar casos de superdotação assim, que te chamaram muita atenção e que seja legal da nossa galera ouvir aí e conhecer. Casos de crianças e adultos? Acho que todo, porque eu acho que esse episódio deve chamar muito... Trabalhado do jeito certo, acho que vai chamar muita atenção, sabe? De gente que tem até no entorno e não se ligou, tipo o meu amigão aqui, ó. Eu tô me ligando agora. Entendeu? Porque, ó, o que acontece? A gente estudou junto uns 20 anos atrás. O filho dele já tem 14. Eu já falei dele. Ah, droga. Não, e assim, eu fui reencontrar agora com mais frequência ele agora. E ele já de cara apareceu, tá? Então, hoje, na hora que começou aqui, quanto tempo que eu não pergunto dele? Não é verdade. Eu cheguei hoje aqui e falei, e ele? E o Armando, como tá? Armando. E no Armando, que é um nome fictício. Sim. Aí, agora, na hora que ele falou, já tô identificando, eu falei, puta, eu já identifiquei já. Sim. A gente tem, para cada faixa etária, a gente tem algumas coisas que chamam muito a atenção, né? Então, por exemplo, no caso de crianças, né? A gente tem algumas crianças... A gente tem uma criança lá na clínica que é extremamente criativo. Ele tem 6 anos de idade, faz 1 ano que ele está lá com a gente. Extremamente criativo, imaginativo, inventa histórias, desenha quadrinhos como se fosse um adulto. Ele faz melhor do que faz melhor do que eu, né? O desenho, a perspectiva, jogo de câmera, né? Então é uma coisa que você fala, gente, da onde veio
Ele é muito pequeno, ele nunca fez curso nessa área. Mas ele demonstra essa facilidade gigantesca, né? De pensar, de criar aquela história, de inventar e imaginar, e ao mesmo tempo colocar no papel de uma maneira que seja representativa, né? E muito diferente, né? Muito extraordinário. Por outro lado, ele tem algumas dificuldades na escola, né? Então tem as questões emocionais aí que são mais intensas e às vezes tem algumas desregulações emocionais. Eu tenho percebido um pouco na minha experiência, né? As pessoas que são mais criativas, que são mais imaginativas, parece que esse universo das emoções ele é um pouco mais aflorado também. E às vezes é difícil até lidar com essas emoções. Então, trabalhar também para tentar compreender a emoção e lidar com ela é super importante. Porque o que a gente percebe, né? Isso eu vejo muito nos adultos, uma tendência a racionalizar tudo. Uhum. Então, eu vou para o campo da lógica porque eu preciso ter controle sobre as coisas. Controle faz bem para a pessoa superdotada, ela se sente melhor com esse controle. Então, eu racionalizo tudo e eu deixo as emoções de lado. Mas você diz o autocontrole. O controle de tudo, não só o autocontrole, mas de tudo que acontece. Mas e dos outros com ela? Também. Também? Também. É? Também querer controlar o que as outras pessoas fazem. Então, é o louco da planilha, que gosta de fazer planilha de tudo, que gosta de controlar tudo, de deixar tudo muito bem organizado, né? Claro que alguns superdotados, isso eu estou falando de uma superdotação mais pura, né? A pessoa que também tem as funções executivas bem desenvolvidas, de organização, planejamento e tudo mais. Mas a gente tem as pessoas que têm superdotação e tem o TDAH junto, ou tem a questão das funções executivas não tão bem desenvolvidas. Talvez ela vai ter mais criativo e menos... mais criativo e menos intelectual, né? Então a gente vai tendo perfis aí que são diferentes e variados e cada um deles traz um tipo de funcionamento diferente. Até quando você falou, né, do X-Men lá do grupo de superdotados, se a gente pegar 5 pessoas superdotadas e colocar elas juntas, provavelmente cada uma vai ter um perfil diferente. Né? Às vezes, os superdotados eles ficam com essa expectativa de ir para um grupo e encontrar alguém exatamente igual a ele. Dificilmente vai encontrar. A gente está falando de pessoas, seres humanos que têm cada um a sua história de vida, o seu traço genético, enfim. Né? E vai ter a sua personalidade e vai ter o seu desenvolvimento. Mas a gente tem, então, perfis que são diferentes. Né? Eu tenho esse perfil, por exemplo, uma pessoa que tenha a superdotação com TDAH. Ela vai ter dificuldade de organização e planejamento. Vai chegar sempre atrasada nos lugares, vai atrasar as entregas, passam 1000 coisas pela cabeça dela e ela não consegue colocar nenhuma delas em prática, porque ela tem dificuldade de focar. Né? Hoje mesmo eu estava fazendo uma entrevista e a pessoa estava me relatando isso. Ela é bem sucedida profissionalmente, porque a inteligência ajuda bastante nesse processo, e ela tem o TDAH associado. Então, assim, são muitas ideias, porque tem essa sobrecitabilidade intelectual, essa cabeça que está sempre funcionando e que não para nunca. Sempre tem muitas ideias e muitas coisas acontecendo ali. Mas, na hora de executar, ela tem dificuldade. Aí ela esbarra no TDAH. Né? Eu tenho, por exemplo, se eu tivesse só a superdotação e tiver as funções executivas bem desenvolvidas e não tiver um TDAH, talvez eu consiga ter mais organização, mais planejamento e eu consiga ter mais sucesso profissional. Mas veja, esse exemplo que eu estou contando, a pessoa também tem sucesso profissional. Só que o custo dela é maior. Né? O custo para ela conseguir as coisas é um pouco maior, porque ela tem que compensar essa dificuldade que ela tem. Você vê como o diagnóstico é bem complexo, né? Não é nada simples igual um exame traz, né? Não. E tem bastante gente que chega lá esperando falar que é e sai e fala, não é ele. Sou comum. Sai frustrado. Sai frustrado. O índice é baixo, né? E isso é até uma coisa interessante. E principalmente nos adultos acontece, mas o índice é baixo. Porque a pessoa, quando ela chega lá, ela já fez uma pesquisa tão profunda sobre o tema, ela já sabe minha vida, ela já leu tudo que eu já fiz, ela já ouviu meu podcast, ela já leu o livro, ela já fez toda a pesquisa. Então, ela vem muito já convencida de que ela tem a superdotação. Porque também é um investimento financeiro, é um investimento de tempo, né? Então, ela chega tão preparada igual os gênios no Pequeno Gênios? E aí a gente tem que ter até um olhar atento para ver se não está falando só porque está no checklists disponibilizados por aí, né? Então tem que ter essa sensibilidade também. Mas às vezes acontece da pessoa vir achando que é a superdotação, mas é autismo, por exemplo. Né? Então, assim, a resposta, ela acontece, porque a gente vai explicar que ela tem um funcionamento diferente, não pela superdotação, mas pelo autismo.
Então, gera uma frustração? Na maioria das vezes. Mas o que mais gera frustração é quando o QI não é acima de 130. Porque criou-se essa métrica... Né? Desnecessário, né? Desnecessário. Nessa linha aí, eu li uma vez, aí me corrige, não sei se é um tema até do seu conhecimento, de pessoas que acham que sabem sobre um tema pra caramba e não sabem. A síndrome de Dunning-Kruger, uma coisa assim? Tem um termo pra isso, sim. Tem. E as redes sociais, ou seja, a facilidade de informação, criou especialista em tudo que é área. Todo mundo é coach, todo mundo é não sei o quê, todo mundo é influenciador e tudo mais. E aí eu li sobre essa síndrome, cara. Existe um estudo nessa linha, de pessoas que acham que sabem pra caramba sobre um tema e na verdade não, né? E aí você pega o público superdotado, que é super inseguro, porque tem aquele autoconceito mais negativo, de achar que tem um problema, e que não tem essa autoconfiança toda. E que acha que para fazer alguma coisa tem que ser muito bom naquilo. Só que essa régua do muito bom, ela nunca é alcançada, né? Porque hoje até um paciente falou uma coisa que é bem interessante, né? Essa questão de você achar subjetivamente que você está pronto para alguma coisa, é alguma coisa que quanto mais você chega perto, parece que aquilo se afasta, né? O perfeccionismo, a perfeição, ela se afasta. Então você nunca vai chegar naquele ideal porque você nem sabe direito o que significa isso, ser bom em muita coisa. Então, superdotados, às vezes, a maioria das vezes, deixam de fazer coisas por acharem que não estão preparados. É o inverso disso que você está falando. Que loucura, hein? Ô, Fabião, mesmo eu falando aqui, eu queria que você colocasse na 3 aqui, e vou pedir pra ela dar uma olhada no que tá atrás dela aqui, ó, pra dizer pra mim, se pessoas que fazem os elementos que estão nesse cenário aqui, ou seja, que modelam um ET como aquele ali no alto, não sei se tá aparecendo no quadro aí, isso pode não ser superdotação, mas é alta habilidade, né? Menos os ossos aí. O resto... Melhor ali uma duende de frente e outra de costa. Ah, é. É quem pôs que não tem a alta habilidade nenhuma, né? O TDAH, talvez. Mas essa questão... duas perguntas nessa linha. Isso sim, de fato, se não é superdotação, é uma alta habilidade. E se isso pode ser passado de pai para filho? Pode ser passado de pai para filho. Tem uma questão genética, né? Isso é um talento artístico, né? A gente está falando de um talento artístico aqui, de você estar fazendo alguma coisa, tudo bem que você está reproduzindo ali, mas você precisa ter um senso de estética, né? Tem todo um contexto, né? Anatomia. E nem sempre está reproduzindo, às vezes está criando, né? Aí entra um pouco também na questão da Valentina, né? De modelar com... papel. Com papel. Tudo. Não, ela é bem... Eu acho ela bem fora da curva mesmo. O meu pai teve na idade que você falou aí de... Eu nem esperava isso, tá? Eu recordei agora. Quando você falou de representar diferentes ângulos, eu não sei a idade que eu tinha, mas deveria ser entre 5 e 7 anos por aí. Porque meu pai ele me dava carrinho e ele ia trabalhar e eu pegava a chave e ficava vendo a roda funcionando. Assim, sabe? Girando pra ver. Aí eu tentava... Minha mãe falou que quando eu era mais novo ainda, eu ficava tentando abrir. E não conseguia, ficava bravo. Aí ela tirava o parafuso, eu abria, ficava vendo funcionando, rodando tudo, tirava, montava tudo e depois continuava brincando. E um dia... Agora um fato que eu lembro mesmo, assim, foi eu pegar um carrinho e desenhar ele. Aí quando meu pai chegou, acho que eu nem sei se ele tem guardado. Mas tinha todas as vistas. Eu fui vendo o carrinho, desenhava de frente. Via virando, tal, e desmontando assim. E aí eu montei o papel e ele chegou e foi mostrar pra ele isso. Então, quando você falou isso, realmente me identifiquei muito forte com isso. E eu lembro também na escola que eu tive, na pré-escola, a minha professora chamou meu pai porque eu comecei a escrever de ponta cabeça, de trás pra frente ao mesmo tempo. Sabe, ficar escrevendo tudo, os textos, o meu nome, tudo assim, nesse sentido. Tentando encontrar outras formas de fazer aquilo, né? Era e chamaram meu pai de uma maneira assustada, sabe? Querendo meio que, como se diz assim, quase uma recriminação do que estava fazendo. E meu pai ficou todo feliz. Sim, exato. Mas essa ideia do que é o esperado, né? Você falou disso, me fez lembrar também de uma criança que a gente atendia há um tempo atrás, que não gosta de pintar, de colorir. E aí fez um desenho na escola e pintou tudo de preto. E aí chamaram a família, perguntando se tinha acontecido alguma coisa, se tinha morrido alguém, se estava tudo bem, porque a criança fez o desenho todo de preto. Mas ninguém teve a curiosidade de ir lá perguntar para a criança, perguntar, nossa, mas me você conta, gosta? Né? Me fala desse desenho. E aí o menino explicou.
Eu não gosto de colorir, eu acho o preto, os tons de preto, de cinza, muito mais interessantes, né? Mas, às vezes, as pessoas não perguntam, né? Você me fez lembrar de um outro caso também, de um menino que gostava daqueles livros que tinham antigamente das visões explodidas das coisas, né? Que acho que é um pouco isso que você fez, né? Para tentar entender o funcionamento das coisas, né? E isso talvez tenha a ver com um perfil mais criativo e produtivo, né? De tentar entender o porquê, de ter uma facilidade para montar coisas, por exemplo. E aí, claro, criar coisas também, né? Construir coisas. Eu tô identificando em mim mesmo, assim, agora tô com 41. Uma facilidade agora mais estratégica. De pegar as coisas e ligar pontos, tal, assim, de um jeito que quando eu tô conversando, tem uma reunião assim, eu vejo quem tá do lado, me acompanhando junto da minha equipe, olha assim, tá tipo perdida, quando eu vejo tá meio perdido, espantado. Hoje minha irmã falou, ela falou, dá pra você participar segunda-feira de uma reunião 10 horas, porque assim, você que tá fazendo e tá entendendo o negócio, você tá meio pra frente, entendeu? Então tenho percebido agora. E tá sendo bem legal, sabe? Mas essa coisa de identificar, sabe? Que tá desenvolvendo, assim, sabe? Sim. Não desenvolvendo, mas que eu tô conseguindo... Que tem essa facilidade, né? Porque também é isso, né? Essas pessoas, elas têm muita facilidade de conectar informações diferentes. E, às vezes, conectar áreas que, aparentemente, não fazem sentido juntas, né? Tem até uma expressão que se fala do pensamento arborizado, né? Que você tem muitos ramos de pensamento e, em alguma medida, aquilo se conecta. E é nessa conexão que você tem diferença em relação aos outros, porque você faz relações diferentes, você vai criar soluções que são diferentes, às vezes simples, né? Você fala, nossa, mas eu não fiz nada, eu só dei essa solução super simples, mas ninguém conseguiu pensar nisso, porque você conectou de uma forma que as outras pessoas não conseguem conectar. A velocidade com que isso acontece também é diferente, né? Então, o que eu ouço muito também dos superdotados é assim, de pensar que as outras pessoas são burras, porque elas pensam mais devagar, de ficar impaciente de ter que esperar o tempo do outro, né, para poder chegar junto. E isso na escola a gente vê muito as crianças impacientes, e aí elas ficam entediadas, e aí começam a ter os problemas de comportamento, né? Então, são muitas características e muitos perfis variados, né? Você está falando de uma pessoa que tem essa facilidade, né, de conectar muitas áreas e muitas informações e encontrar soluções para os problemas. Acho que tem uma coisa bem forte também que que tem que ser controlado. Quando você entende, fica bem mais fácil. Por isso que é libertador mesmo. Porque, por exemplo, tá conversando, fazendo alguma coisa. Meu pai tinha muito isso. Aí quando eu fui ver, eu tava fazendo igual a ele. De tipo, fala um negócio, explica, mas tipo, você não tá vendo? É tão óbvio. E não entende o tempo do outro. Sim. E que realmente talvez o acelerado seja ele ali, porque já tá com tudo montado na cabeça. Tá tudo assim, ó, prontinho. Isso por uma criança que tem acesso à informação na ponta do dedo é até compreensível, mas por uma pessoa da idade do seu pai, né, que não cresceu na era da tecnologia, é sinal claro. Posso estar entrando num terreno não meu, mas parece muito de... Mas aí esse que é o papel dele, do profissional, né? Porque quanto mais você identifica, mais consegue colocar ele e ele se entender a ponto dele lidar melhor com as outras pessoas e produtivamente até a identidade dele ser desenvolvida muito antes. Sim. Né? Sim, porque se você reconhece as suas facilidades, você começa a se sentir muito mais tranquilo, né? Agora você já sabe que para você é tranquilo fazer esse tipo de trabalho, de conectar, né, de fazer as coisas acontecerem. E quando você percebe essa velocidade que é diferente também, é isso, você aceita. Bom, tudo bem, eu penso de um jeito, ele pensa de outro, a velocidade é diferente, né? Teve um adulto que eu avaliei uns 2 anos atrás e que ele falou que o grande ganho dele foi esse, entender a diferença de velocidade dele com as outras pessoas. Ele passou a ter mais paciência e ele passou a ser menos crítico com as pessoas. Porque pessoas perfeccionistas também são muito críticas consigo mesmo e com os outros. Então, se tem esse descompasso com o outro, eu vou ser crítico comigo, mas eu vou ser crítico com o outro também. E entendendo que os funcionamentos são diferentes, eu vou respeitar também. Assim como eu quero ser respeitado, eu vou respeitar o outro também, né? Queria fazer 2 perguntas. E eu sei que eu posso fazer as 2 ao mesmo tempo, que você não vai se atrapalhar com elas. Por conta das altas habilidades. Primeiro, assim... a gente tá falando de quase 20 anos de estudos seus dedicados a essa área, né? Em 2023, 2024, a gente completa os 20. E aconteceram 2 fatos importantes nesses 20 anos. O primeiro deles é a questão da revolução tecnológica, o acesso mais rápido à informação e até mesmo o uso excessivo de telas aí por crianças e também por adultos em
uma geração meio que transicional aí. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você comentasse. E o segundo, a pandemia. Nesse recorte de quase 20 anos, a gente teve esses dois grandes eventos. Sim. No que isso ajudou, atrapalhou ou não interferiu nos indivíduos superdotados? Eu vou dizer para você que, em alguma medida, a pandemia ajudou, porque as pessoas começaram a olhar mais para si mesmas. A gente teve mais tempo de ficar em casa, de conviver com as pessoas que são mais próximas, de se perceber mais, se observar mais e observar o outro. Houve um aumento bastante significativo de buscas por avaliação durante esse período. Eu trabalhei online nesse período, né? A gente trabalhou online e, assim, houve um crescimento significativo de pessoas buscando a superdotação e de pessoas falando sobre superdotação, né? Hoje a gente tem muitos perfis, muitos profissionais que falam sobre esse tema. Então, eu acho que houve um ganho nesse processo do autoconhecimento, né? Ao mesmo tempo, hoje a gente está vendo impactos do ponto de vista da ansiedade, da depressão. As pessoas estão ainda lidando com os efeitos de toda a transformação que a pandemia trouxe para a nossa vida, né? A gente está se readequando a uma nova realidade, né? É o que se falava muito na pandemia. A gente não vai voltar mais como era antes, é o novo normal, né? Então, a gente teve que se reorganizar também. Muita gente mudou a forma de trabalhar, e eu percebo que para os superdotados fez uma diferença essa coisa de você ficar um pouco mais isolado socialmente, porque eles gostam, né? Tem gente que, se pudesse, não saía de casa para nada. Então, foi favorável também, porque eu posso ficar na minha, funcionando no meu ritmo, trabalhando sozinho, e as coisas acontecem. Isso vai ser o normal, né? Sem o julgamento dos outros. Sem o julgamento dos outros. Então, eu vejo, por exemplo, hoje, eu ainda tenho alguns pacientes que não conseguiram voltar para o presencial, que preferiram ficar no híbrido, porque estão agora com dificuldade de voltar para o presencial. Ficou tão confortável, né? Eu fiquei numa zona de conforto tão legal que eu não quero mais me expor a determinadas situações. Libertador em algum aspecto também, né? De poder aí encontrar um meio termo entre aquilo que eu preciso entregar e aquilo que faz sentido para mim. Alguns chegam a um nível que é prejudicial, inclusive, né? De não conseguir mais ir na padaria. E aí você pensa essa questão da sensibilidade, por exemplo, né? Sensorial, né? O que a gente já falou da questão de barulhos e tudo mais. Tem gente que hoje vai sair no restaurante e fica incomodada por causa do excesso de barulho. Ficou tão acostumado, né, com esse ambiente mais restrito. Então, tiveram ganhos, muitos ganhos, mas tem essa questão também, né, de ter que se readaptar de novo a alguns contextos, mas muitas pessoas estão optando por não se readaptarem porque acham que está bem do jeito que ficou, né. Com relação ao uso de telas... Falei que ela não ia esquecer? Organizadinho. A gente tem o pensamento mais lógico, não é arborizado como o dele, é mais linear o meu. Com relação ao uso de telas, a gente tem que usar com parcimônia. E o que a gente tem observado? Que tem muita gente funcionando como se tivesse um TDAH por excesso de informação. A gente está ficando muito sobrecarregado de informação. O tempo todo o telefone está perto, o tempo todo a gente tem notificação, a gente tem informação. E aí você pega, abre lá o WhatsApp para responder uma mensagem, entra alguma, já te tira daquele foco, você já esqueceu o que você ia fazer e está fazendo outra coisa. Muita gente chega com essa angústia. Nossa, eu tenho TDAH. Não, a gente está sendo bombardeado o tempo todo. Então, também a gente tem que aprender a lidar com essa tecnologia e criar os nossos momentos e criar uma certa rotina e uma certa disciplina, né? Isso vale para os adultos, para as crianças mais ainda, e limitar o uso de tela. É super importante a gente limitar o uso de tela. Crianças pequenas, a gente tem que limitar bastante o uso de tela. É um recurso importante? Para o superdotado é fundamental. Lembra que eles são curiosos, né? Então, eles vão querer aprender muito sobre determinados assuntos. Mas a gente tem que ter a curadoria dos pais para selecionar conteúdos e canais, e a gente tem que ter limitação. Porque senão o cérebro fica muito bombardeado, né? E, por exemplo, usar à noite, que é uma coisa que as pessoas fazem muito. É horrível tela azul à noite. Atrapalha o sono depois. Dependendo do conteúdo que você consome, vai te atrapalhar muito para dormir depois. Você vai ficar ruminando aquilo. É isso que eu ia falar, não é nem só a luz em si, também e o sono lembra o quê? Dificuldade de dormir? O que? A de leão? Não. A Kátia é cheia de dificuldade de assimilar aprendizado no dia seguinte. Sim. Né? A Kátia, aliás, não sei se você conhece a Kátia Chedid, ela é referência nossa, não só na neurociência aplicada à educação, mas como também parceira aqui do Papo de Escada. E acho que a neurociência, ela também tem uma parte dela que vai de encontro ao seu trabalho, né? Sim, a neuropsicologia, né, ela bebe muito dessa fonte. E essa questão do sono, ela é fundamental.
E é um aspecto para o superdotado mais complexo também. A gente sabe que os superdotados eles têm um pouco mais de questões com sono. Alguns têm muita dificuldade para dormir, para relaxar, principalmente, para desligar a cabeça. E aí a qualidade do sono fica prejudicada. Tem pesquisas que mostram, né, que realmente há um impacto na questão do sono. E aí a gente pensa em todo o resto, né? Porque uma noite mal dormida, ela vai representar baixo desempenho, aumento de irritação, ela vai mexer com os níveis de cortisol. Então tem todo um processo aí que acontece e que acaba não sendo benéfico. E aí entrou da D também, né? De acordar e receber aquela fonte de luz natural, de não já acessar logo uma tela, Isso. de deixar o organismo... Ainda bem que eu durmo 8 a 12 horas. Levantar em 3 dias. na semana, né? A gente podia fazer uma mesa aqui maior com a AD e com a Kátia, além dela, né? Eu acho que dava uma boa... Nossa, a gente sai, deixa as 3. Deixa elas aí e faz um outro Ia podcast. ser Eu ia te fazer uma... interessante. Você tem alguma pergunta? Fazer uma rapidinha antes. Pode fazer. Tem uma faixa etária bem comum, assim, que chega lá pra você? Um intervalo, assim, que o pessoal Mais tem uma demanda maior? É. Porque a demanda deve ser pela identificação. Isso. E qual que é a faixa? No caso dos adultos ali, 35, 40 anos, é o público maior, né? Que vem com essa angústia para poder pensar, às vezes, em redirecionar a carreira. E nas crianças, eu recebo muitas demandas de crianças a partir de 3 a 4 anos, até 6 anos, mais ou menos, é uma grande demanda, né? E o recomendado é que a gente faça a avaliação de uma maneira mais precoce mesmo, né? Então, crianças pré-escolares, antes dos 6, a gente faz uma avaliação muito pensando no direcionamento para a escola e para lidar com as questões emocionais quando elas existem, né? De algum tipo de acompanhamento. E nessa fase adulta, mais focado nessa questão do autoconhecimento mesmo, né? E para poder direcionar aí os passos futuros e se perceber e se entender melhor. Então, são essas duas fases aí que chegam com bastante frequência. O que acontece também? Muitas vezes a família traz a criança porque percebe as características, ou porque a escola indica, ou porque as pessoas começam a falar, porque às vezes os pais não percebem, né? Às vezes é pai de filho único, às vezes não tem outra criança para comparar, então para ele é normal. E aí, se a gente pensa no componente genético, é normal porque o pai e a mãe também são superdotados, né? Então, é mais normal ainda. Às vezes, a família funciona daquela forma. Então, acontece assim, a família vem, faz a avaliação, e aí, na devolutiva, eu dou uma cutucada. Eu falo, então, da onde vem, né? Porque abacate nasce do abacateiro. E aí, os pais já saem com aquela pulguinha atrás da orelha, e depois um deles, ou os dois, voltam para fazer a avaliação também, para entender melhor da onde é que vem isso tudo, né? Mas para a criança que é identificada, por exemplo, aí tem uma conversa direto com a escola onde passa o encaminhamento de como que tem que ser o tipo de educação? Porque ele tem que ser, talvez até, dando preferência para uma escola que ela não seja tão... Ou alguma coisa mais humanizada, vamos dizer assim, menor, com mais acompanhamento, não uma escola grande, por exemplo, também deve influenciar isso, né? Depende do perfil, né? Por isso que é importante a gente traçar o perfil da criança. Tem criança que se dá muito bem em escola conteudista, cheio de regra, de norma, porque ela gosta e ela precisa disso. Tem criança que para uma escola por projetos vai ser melhor, uma escola democrática vai ser melhor. Para cada criança tem cada um perfil. Cada um seu perfil, né? Um perfil específico. E aí a gente faz isso, né? Então a gente faz essa avaliação no relatório e na devolutiva a gente diz para a família, olha, a gente recomenda isso, né? Então a gente recomenda enriquecimento, aceleração, seja lá o que for. E se for necessário, a gente faz uma conversa com a escola, a gente orienta a escola. Maneira, né? Como lidar, como fazer esse plano de ensino individualizado, como eu posso fazer esse enriquecimento, como eu faço aceleração, porque as escolas também conhecem pouco esse tema e são resistentes a esse tema, né? Por achar, porque tem os mitos nessa área, por achar que a criança vai sozinha e que eles não precisam fazer nenhum tipo de intervenção específica, né? A gente tem que pensar que todo tipo de intervenção na escola vai gerar algum custo, porque ou eu vou ter que fazer uma formação com aquele profissional, ou eu vou ter que ter algum recurso diferenciado. E aí, quando a gente fala de recurso, a escola às vezes não quer muito investir nisso, né? Então, a gente vem fazer esse trabalho de orientação também, dar ali o direcionamento para essa escola, o que ela precisa fazer para atender melhor aquela criança. E nesses últimos anos, você tem percebido um aumento de interesse nessa área ou sobre o assunto, ou de divulgação, de estar mais difundido hoje?
Sim, o aumento do interesse e a divulgação, né? Acho que também, em função da pandemia, como as pessoas foram muito para as redes sociais, né? A gente tem hoje muitos canais do YouTube, a gente tem muitas páginas nas redes sociais, e a gente tem muitos profissionais falando sobre isso, então a divulgação aumentou e o interesse vem aumentando gradativamente. Mas isso ainda não se reflete na identificação, né? Só para vocês terem uma ideia, a literatura fala que em torno de 3 a 5% das pessoas têm altas habilidades de superdotação na área acadêmica, né? A gente pegar especificamente esse perfil que pontua alto no teste de QI. Se a gente amplia para os outros perfis, como você tinha perguntado, né? Esporte, criatividade, liderança, música, a gente vai até 20% da população. Não é pouca gente. Mas aí a gente pega, por exemplo, os dados do censo escolar, que o ano passado tinha só 24 mil e poucos estudantes matriculados, no universo de milhões de estudantes, né? Então, a gente tem 0,5% da população de estudantes identificados como superdotados. Significa que o Brasil não tem superdotados? Não, significa que a gente não consegue vê-los identificar, na escola. né? Acho Eles que principalmente, estão lá. imagina da parte da esportiva mesmo. É. Tem uma gente que nem imagina, é igual eu falei, só fala assim, coloca lá a conta e fala, faz a conta aí, não tá vendo pro menino ali, né? E não é valorizado, né? O futebol ainda é um pouco mais valorizado, mas tem outras áreas que não são. Eu recebo muitos adultos que vêm com um sofrimento muito grande, principalmente quando a superdotação é na área artística. Eu estou avaliando uma adulta agora que ela gosta muito de fotografia e ela faz umas fotos maravilhosas. E ela trabalha numa área que é o mercado financeiro. Foi totalmente pro racional, pro lógico, para aquilo que é valorizado socialmente e suprimiu isso. O que acontece? Vem um transtorno depressivo a rebote, porque eu tô sufocando uma parte minha para eu atender uma expectativa que as pessoas querem de mim, né? De uma família mais exigente, de ter que ser bem sucedido profissionalmente. E agora ela tá começando a olhar para esse outro aspecto. E aí se abrindo a algumas possibilidades. Caramba, às vezes onde ela tem alta habilidade, ela acha que é um hobby, né? Pois é, É. exatamente. Aí vai lá e faz, se destaca Pô, e não me entendeu por quê. Me chamou a atenção o número que ela falou, de 20%. Quer dizer, uma em cada 5 pessoas. 5. Não é pouco. A gente tá em 5 aqui nessa sala? Se tem Tem alguém um. superdotado aqui, não somos, né? Mas é esse pensamento que a gente tem que ter. Uhum. Em 30 crianças numa sala, uma é superdotada. Com toda certeza, é. E aí a gente ouve os professores falando, eu nunca vi um superdotado. Você viu, sim. Você já esteve com ele, Só mas... não identificou, né? Só não identificou. Porque no imaginário, o superdotado é o que sabe tudo. É o que tira 10 em tudo. É o que vai bem em todas as coisas. É o gênio, né? Esse termo mata. Porque o que significa genialidade? Significa que você mudou um paradigma, você transformou alguma coisa e isso foi reverberado para muita gente. O que uma criança de 5 anos teve tempo de fazer para ser considerado um gênio? Então, não é o termo mais adequado. O termo mais adequado, quando a gente pensa em genialidade, a gente está falando de adultos. E geralmente a gente reconhece o gênio depois que ele morreu, né? Porque quando ele estava vivo, às vezes a gente acha que ele era meio louco, né? Meio esquisito. Porque pensava de um jeito diferente, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também, de ter essa expectativa de achar o gênio, e aí a gente não vai achar ninguém. Nem o superdotado, nem o gênio. Será que todos os filósofos, então, seriam encaixados como superdotados? Se a gente pensar nos que mudam o paradigma, né? Que fazem a gente pensar em coisas que antes não existiam. No mesmo sentido, esses 20% não vale na política, né? Porque o lugar de gente mal dotada, né? Mas a gente tem ali uns perfis de Ao contrário, persuasão, de persuasão, liderança e tudo mais. A gente tem. Caramba, deve ter os 20% sim. Mas não da forma correta. Exato. Aí a gente usa o nosso dom pro bem e pro mal, né? Mas se você pensar bem agora, como até poucos anos atrás, duas cabeças, os polos da esquerda e da direita, eles têm bastante coisa que me parece, né? De persuasão. Não, persuasão total, cara. Tem gente que segue de uma forma meio que religiosa, como se fosse uma divindade, cara. Assim, que ignora o lado ruim de qualquer lado, tá? Não tô falando especificamente de ninguém. Sim. Mas que ignora o lado ruim e idolatra um ser nada divino. Sim. Muito pelo contrário, cheio de defeitos e de crimes aí, muitas das circunstâncias. Então, é um absurdo isso mesmo, cara. O núcleo lá, ele fica em qual local? O núcleo, ele tá no Campo Belo, Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação.
A gente está ali no Campo Belo e a gente trabalha com todas as faixas etárias, né? Desde a avaliação, a gente faz oficinas de enriquecimento também para as crianças, né? Então, as crianças que têm interesses em áreas específicas, a gente tem um espaço lá que tem coisa de marcenaria, de robótica, de tudo que você possa imaginar, instrumentos musicais, e aí a criança vai lá, explora o espaço, vê o que ela quer fazer, e tem um tutor que ajuda a desenvolver ali um projeto, tem o psicopedagogo que dá orientação, avaliação musical, né? Então, eu sou a diretora do núcleo e eu também sou a vice-presidente do Conselho Brasileiro para a Superdotação, né? O Conselho é uma instituição nacional e a gente trabalha em prol, né, de trazer visibilidade, de divulgar esse tema, de orientar as famílias, de fazer coisas que possam dar mais visibilidade e também, ao mesmo tempo, trazer pesquisas, né, com evidências de validade para a gente pensar na superdotação também do ponto de vista da ciência, né? Então, se alguém tiver interesse, por exemplo, em saber onde é que eu busco um profissional se eu não estou em São Paulo, entra lá no site do Combrage, combrage.org, e lá a gente tem um mapa de serviços em que tem todos os associados no Brasil inteiro. A gente tem poucos profissionais, mas a gente agora tem um pouco mais até de profissionais. Quando eu comecei lá atrás, em 2004, a gente tinha, se não me engano, 10 doutores na área da superdotação. Hoje a gente tem muito mais, tem alguns programas, inclusive de pós-graduação, que formam profissionais nessa área. Então, a gente tem mais possibilidades aí de pessoas, né? Então, a gente está em São Paulo e tem outras instituições, outros profissionais que atuam aí pelo Brasil afora e que lá no site do Combrage tem essa informação. E como que é feita essa divulgação? No site do Combrage, a gente usa as redes sociais, o @Combrage, e lá a gente divulga, né? Então, por exemplo, a gente está comemorando agora 20 anos. E aí a gente está fazendo uma série comemorativa. Em cada mês a gente faz uma palestra sobre um tema diferente. E aí os associados têm esse conteúdo gratuito. Quem não é associado entra lá e faz uma inscrição com um preço módico para poder saber mais sobre a superdotação. E a cada 2 anos a gente tem um evento, a gente tem um congresso nacional e internacional, em que a gente traz as pessoas que estão pesquisando o que tem de mais novo na área, para poder trazer esse conhecimento de ponta e poder aperfeiçoar o nosso trabalho, né, o atendimento que é feito aqui no Brasil pelas diferentes instâncias. Então, a gente teve o ano passado, o ano que vem a gente tem aí o próximo evento. Então, é só seguir a gente lá no @Combrage. Soletra esse Combrage aí, que às vezes tem gente que só tá ouvindo ou que tá dirigindo e não pode desviar a atenção nesse momento. E às vezes a Alexa, Siri, não entende. O Combrage é CONBASD, Combrage, Conselho Brasileiro para a Superdotação. Legal. E o núcleo, @NPAS, _, superdotação. E o meu, @Denise Arantes Breiro. Isso, E eu queria que você falasse também sobre o seu podcast. Sim, a gente estava conversando em off aqui, né? Eu faço já um podcast vai fazer 3 anos já. Se chama Altas Conversas, Altas Habilidades. Ele está nas plataformas aí do Spotify e outras plataformas. E lá eu faço, é um podcast em que eu falo sobre a temática das altas habilidades de superdotação. A maioria dos episódios são meus, mas eu chamo de vez em quando alguns convidados também, muito nessa linha de trazer pesquisa, de mostrar o que as pessoas estão fazendo, né, do que tem de novo na área aí. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, Altas Conversas, Altas Habilidades. Legal. E quanto tempo de duração? Curtinhos. Tem episódios de 5 até 15 minutos no máximo. Bem a conversa bem rápida. Bem rapidinho. São pílulas, né? Sobre determinados temas. Bem legal. Porque a gente vai entendendo que é isso. Na dinâmica do dia a dia, coisas muito longas, às vezes, as pessoas não têm tempo, né? Então, a gente tem o canal do YouTube, que eu tenho vídeos um pouco mais longos. E lá no podcast eu faço coisas mais curtinhas. E aí eu vou falando de temas específicos. Do perfeccionismo, a questão do sono. Tem um episódio que vai sair agora sobre isso. Depoimentos de pessoas que passaram por avaliação, de adultos, especialmente, contando a experiência. Porque muitas vezes o adulto vem e me pergunta qual é a vantagem de ser avaliado. Eu falo, ouve o episódio tal, porque você vai ouvir a pessoa te falando, não o que eu acho, né? O que eu penso sobre isso. Porque às vezes parece que a gente quer vender o produto, né? Então eu falo, ouve lá e vê o que você acha. Porque faz sentido por isso. Então tem alguns depoimentos também de pessoas adultas que passaram pelo processo e falam, né, como é que foi essa experiência. E qual que é a frequência de episódio lá? A frequência é semanal. A gente fez o intervalo agora e a gente vai voltar com a nova temporada, mas a gente sempre solta um episódio por semana. E tem algum dia específico?
tinha quarta-feira. A nova temporada a gente ainda não definiu. Provavelmente deve se manter na quarta-feira. Manter na quarta-feira, legal. Isso. Eu tenho mais uma pergunta. Sim. Isso nem é tanto da sua área, mas é uma opinião que eu fiquei bem curioso. O que você acha, como que está o sistema de ensino do Brasil? A gente precisa repensar muita coisa, né? Um sistema de ensino feito para a média e que está, na verdade, não atendendo nem a média. Quando a gente vai olhar para esse público em especial, aí Acima da média. não atende mesmo, nem os que estão aqui, nem os que estão além, né? As coisas estão muito engessadas. O que eu observo é isso, é que as coisas estão muito engessadas. E se a gente pensa nesse perfil da superdotação de pessoas que gostam de criar coisas novas, que gostam de aprender mais, que gostam da autonomia, do autodidatismo, isso vai sendo tolhido com o passar do tempo, porque muitas vezes a escola traz coisas que são muito prontas e você tem que responder daquele jeito. Se você faz diferente, tá errado. E aí você vai tirando a criatividade da pessoa, né? Então, por exemplo, tinha um paciente que a gente atendia, um adolescente, que ele era muito bom na matemática. Mas era bom no nível dele encontrar soluções diferentes para as equações, para os problemas que eram apresentados pelo professor. E ele começou a tirar nota baixa, começou a tirar 0, porque o professor falava, não, mas você não fez do jeito que eu ensinei, né? Você tem que fazer do jeito que eu ensinei. Então, isso vai tolhindo essa criatividade e vai deixando as crianças muito mais passivas em relação ao aprendizado. É péssimo isso para qualquer pessoa, né? Não só para o superdotado, para qualquer pessoa. Porque aí, quando a gente vai lá para a vida adulta, a gente fica meio sem ter ideias e fica esperando, né, alguém definir, alguém direcionar, alguém mostrar como tem que fazer. É muito ruim, né? Então, a gente vai criando indivíduos que perdem essa capacidade de criticidade, de criação, de autonomia, de independência e ficam apenas reproduzindo coisas ou fazendo aquilo que os outros querem que elas façam. Poda lá atrás um perfil dele que assim vai ser exigido lá na frente, né? Que é solucionar problema, independente de como. Exato. E a gente vê as habilidades que estão sendo requeridas mais para frente não tão consonantes com o que a escola oferece hoje. A gente vai ter mais problema no futuro, né? E a gente volta aqui no episódio que a gente teve atrás, que a gente falou sobre quem legisla sobre educação. Ouve só forças políticas e outras, e não ouve o professor. E agora, com a sua vinda aqui, eu incluo também os psicólogos, os neuropedagogos, os neuropsicólogos, para juntos criarem um novo sistema de educação no Brasil, né? Não só por questões políticas, que sim, são importantes, mas não ouvem quem deveriam ouvir, né? E a gente tem que pensar que sociedade a gente quer, para onde a gente quer caminhar, né? Porque a sensação é que a gente vai estar só retrocedendo com o passar dos anos, né? Eu trabalhei muitos anos na educação e a gente vai vendo, né, que tem uma involução acontecendo, né? A gente está indo para um caminho que não é muito bom. E no futuro a gente já está pagando a conta e a gente vai continuar pagando conta no futuro, né? E a gente vê um negócio que é engessado, o gesso você até quebra, mas no Brasil parece que ele é meio concreto, né? Parece que é de concreto armado com... Vixe. Mas como que era pra você que é superdotada, tá dentro do... Estar aqui com... Não, de estar ali inserida na escola, no educacional ali, e ver o negócio descambando tudo errado. Como que era pra você isso? A gente fica com essa ideia, com o idealismo de que alguma coisa a gente vai transformar, né? Então, sempre tentava pensar em alguma alternativa, alguma solução para transformar, porque eu penso assim, né? A gente não vai conseguir mudar tudo, mas se a gente conseguir mudar a realidade de algumas pessoas, já vai fazer uma grande diferença para essas pessoas e isso vai reverberando positivamente, né? Então, às vezes a gente fica com a expectativa de fazer muito por muita gente e não consegue, porque também a gente tem limite, né? Então, fazer um pouco que a gente possa, por quem está próximo, já vai fazer uma grande diferença, né? E aí a gente entra numa outra questão importante também, né? Do quanto o nosso país não valoriza a questão da educação, do conhecimento, do aprendizado, né? Então, pensando nessa sociedade que a gente quer, o que acontece com o superdotado? Isso está acontecendo cada vez mais cedo. As universidades vêm e buscam, agora as escolas de ensino médio vêm e buscam, então os grandes talentos, eles estão indo embora. Não. Porque eles não recebem incentivo, a gente não tem fomento à pesquisa, pelo contrário, né, a gente vem retrocedendo aí no investimento das universidades, de pesquisa e tudo mais, então as pessoas vão indo para fora para ter oportunidades, né? Muitas nunca mais voltam, né? Então, assim, os nossos inteligentes também estão indo para fora, para as outras universidades, e tem muitos países buscando brasileiros. Brasileiro é criativo, né? Tem que se virar nos 30. Eu falo isso. Empreendedor, né? Por necessidade. Por necessidade. Foi um assunto, assim, com você que foi bem frequente os anteriores, né? Porque teve bastante assunto, assim, até
bastante discurso dela parecido muito com o da Kátia, né? Uhum. E isso do que eu falo que o brasileiro é o MacGyver, né? Sim. Por isso que ele é destaque, porque o criativo ele precisa resolver um negócio com poucos recursos, né? Aí tira um chiclete do bolso e resolve, né? E o Clipse faz uma bomba, então, Um canivete. né? E assim, quem tem muito é fácil. Agora, brasileiro, isso no final é legal do... É o que a gente tem, né? É o que a gente É o tem. É o que sobrou, né? A gente vai para um laboratório aqui numa universidade e tem uma realidade. A gente vai para uma universidade de fora, você fica abismado com a quantidade de recursos que você tem. Aí você não sabe nem muito bem o que fazer com aquilo tudo, né? Exato. Mas aí que tem um papel, pelo menos de vocês, assim, pra ajudar, né? E disso aqui que a gente tá fazendo também, né? Que, de certa forma, Claro. se alguém ouvir isso aqui, entender o propósito dessa conversa e buscar os caminhos corretos aí, não só nessa conversa que a gente tá tendo aqui, mas nas anteriores, enfim, buscar informação sempre, né? Super importante, super importante. Acessem então, quem tá assistindo aqui, todos os, o Combrage, o do Instituto, o seu Núcleo. pessoal, a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo, Joia. pro pessoal clicar lá e acompanhar, te seguir, te acompanhar nas redes sociais. E E é isso aí. é isso aí, né? Foi bem legal. Queria que você mandasse um abraço pra quem faz a edição dos áudios do seu podcast, Autos. Sim, mandar Está um aqui com a abraço gente, pro olha lá, o Guilherme. editor, Guilherme. É o marido, é o faz tudo, né? É. Edita e faz tudo. Joga Alta- nas 11. Altas habilidades. Altas habilidades, é isso É aí. isso aí. Com esse abraço final ao Guilherme. Não, mas, Isso. mas vamos pedir de novo, só pra ela falar de novo no final aqui, porque, sei lá, se alguém tá ouvindo aí e não conseguiu anotar aí agora no final, que tá curioso pra Combrage. seguir Vamos lá, só mais Vamos uma vez. lá. Então tem as redes sociais do Combrage, o @Combrage, CONBRASD, Combrage. O do Núcleo, Paulista de Atenção à Superdotação, @NPAS, NPAS, _superdotação. E o meu, @Denise Arantes Breiro. E também o seu livro. O livro se chama Altas Habilidades na Vida Adulta, Modos de Ser e Trajetórias de Vida. Ele foi publicado pela editora Juruá em 2020. E esse ano eu fiz um livro para os pais que chama Guia Básico da Superdotação. Um livro bem curtinho, um e-book, na verdade, para dar orientações iniciais aí para os pais também que estão entrando nesse universo e querem entender um pouquinho essas características e como fazer para reconhecer as características do seu filho e atender na escola também. Então tem esses 2 materiais aí disponíveis também. E aí, Muito bom. você vai pegar esse e-book aí? Não, eu vou marcar. Depois até. Por isso que ele tá louco pra acabar aqui, pra já conversar com já você. quero pegar ver os seus horários, abrir a agenda aí pra Sim. gente ver quando pode levar uma pessoa lá. Agora, mais uma coisa. Você tem alguma atuação forte, uma maneira de divulgar, uma proximidade com as escolas direto, assim? O meio que Você tem algum contato, uma abordagem para as escolas? Porque, assim, é muito importante você estar dentro das escolas, né? Sim, sim. A gente atua muito sob demanda. E como eu trabalhei muitos anos com formação de professores, a gente também dá cursos para as escolas, né? Então, a gente faz cursos que são personalizados para a necessidade daquela escola. Então, pode ser para uma criança especial, que aí a gente faz uma reunião mais individualizada, mas a gente pode fazer cursos também, né? Então, também trabalho com essa consultoria, cursos de curta duração, de longa duração, presenciais, online, tudo vai depender da demanda da escola. Esse pensamento da personalização é muito importante para a gente atender de fato a necessidade daquele indivíduo em particular, né? Então, você pega todo o contexto de conhecimento e traz de uma forma que seja boa para aquela pessoa que a gente está pensando em especial. E você, como o podcast até, e do jeito que você se comunica, você vê a sua importância nessa divulgação? Porque assim, ela é muito forte, né? Sim. Ela é referência nacional, não Sim, tem? sim, mas você tem encontrado dificuldades, alguma coisa assim, nesse sentido? Porque assim, tudo bem que o podcast depende de você, Sim. de vocês dois, né, assim, né? Mas espaços em outros lugares, porque, por exemplo, eu te chamei porque eu vi seu livro, Sim. entendeu? E assim, não falta um pouco também do interesse da outra parte também, né? Das pessoas buscarem, sim. Acho que tanto elas buscarem como também conhecer, porque parece muito novo, né? Parece muito novo. E é esse público invisível, né? A gente acaba não tendo muito espaço. Quando tem os programas televisivos, né? A gente vai ter agora um programa televisivo de repercussão nacional, aumenta. Isso gera um impacto
positivo, né? Porque aumenta essa busca, as pessoas querem entender melhor isso. Mas sim, a gente tem dificuldade porque é um público que não é reconhecido, Fantasma, né? Fantasma. E, em tese, não traz nenhuma demanda, nenhuma necessidade. Então, a escola não precisa olhar muito para isso também, né? Eu já tive a oportunidade de fazer formações para redes de ensino, né? Eu faço consultoria para algumas redes de ensino particular, palestras para estados e municípios, cursos para estados e municípios, mas são sempre coisas muito pontuais, assim, né? É um assunto que dentro do público da educação especial também fica relegado à margem, assim, fica um pouco mais de escanteio. Tá. Faltou você falar alguma coisa? Você acha que precisava falar alguma coisa Eu ainda? acho que a gente falou sobre tudo, né? Eu Legal. acho que a gente tem que pensar nisso, né? Que o superdotado é uma pessoa que tem facilidades em algumas áreas, mas que a gente não precisa ter também um alto nível de expectativa de pensar que vai ter que ser uma pessoa que vai bem em tudo, que vai tirar 10 em tudo, que vai ser emocionalmente equilibrado e tudo mais, né? Como um ser humano qualquer, tem áreas de fortaleza, tem áreas de fragilidade, e quando a gente vai oferecer o atendimento, a gente tem que pensar em potencializar o bom e ajudar também a desenvolver aquilo que é fragilidade, né? Legal. Portas abertas aqui, tá? Se tiver algum tema, já que é difícil, Sim. a gente se disponibiliza, assim, quando você tiver alguma coisa para falar, entre em contato com a gente que Maravilha. a gente... Esse espaço Dá um super jeito importante. de montar aqui a estrutura e te receber, que vai ser sempre um prazer mesmo. Eu que agradeço. E também fazer essa collab Aham. de chamar algum outro profissional quando a gente achar que tem alguma coisa bem dá pra interessante, a conectar, gente né? vai falar com você, assim, até para compor a mesa aqui, se tiver um debate legal. Muito legal. Esse espaço é super importante, porque é isso. A gente também acaba falando muito pro nicho. E vocês trazem a possibilidade de poder falar para um outro público, né? O nicho de vocês. Então, a gente vai expandindo também essa possibilidade de comunicação, né? Isso é super importante. Legal. A nossa comunidade que está se formando, né? Aos poucos a gente está aumentando aí o pessoal que acompanha o Papo de Escada, que curte a gente. E é super importante ter todos esses nichos e essas bolhas perfuradas aí pra gente levar conhecimento, levar informação, levar conteúdo, certo? Certo, é isso aí. Então, você que ficou até agora acompanhando o Papo de Escada, pode soltar do corrimão, como diz o meu grande amigo Wesley, né? Mas não é você, pô. Eu inventei, mas não tava usando. Não, mas você tem que usar. Pô. Né? E o Fábio também acha que tem que usar, né, Fábio? Tem. O Fábio fez joia ali, a gente tem que usar. É um bordão. Então, você que ficou até aqui, obrigado. Não deixe de seguir novamente o Papo de Escada em todas as redes sociais, acompanhar nossos cortes, que estão super legais, principalmente no Instagram, a gente tem Reels lá super bacanas. Estamos no TikTok também. Então acompanhem o Papo de Escada, além das redes sociais da Denise, nossa convidada, aqui mais uma vez agradeço pela presença e vou aqui encerrando mais um episódio. Valeu! Tchau. Gostou, Denise? Muito legal. Bom, né? Gente, muito bom. Muito bom bater papo. Legal, né? Curtiu o assunto? Sim. Pô! Legal, né? É diferente. A gente tá falando com várias... Não, e aí vai falando, igual quando você com ele, vai lembrando de uma situação de alguém, aí você fala, caramba, né? Mas isso tá tudo muito perto da gente.